Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo que vai falar sobre os fariseus e sobre os saduceus, mostrando um pouco as diferenças e até mesmo naquilo que eles são muito parecidos. É um videozinho assim bem prático para você assim nunca mais esquecer a diferença entre um e o outro. Então, ó, vem comigo! Antes de iniciarmos falando sobre os fariseus e os saduceus, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu joinha aí, ó, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. Aqui no canal a gente fez uma série falando sobre a sociedade nos tempos bíblicos. Falamos sobre os samaritanos e os fariseus, a rincha que eles têm, e já falamos também sobre os fariseus e sobre os saduceus. Aqui na descrição vai estar um link sobre esses vídeos e nos cards também. Mas eu pensei em fazer um vídeo diferente, depois de finalizado, sobre só os fariseus e sobre só os saduceus. Tentei juntar para fazer assim um link da diferença, naquilo que eles se parecem, para ficar um pouco mais ilustrativo, para você compreender um pouquinho melhor. Porque primeiro ver um sobre o fariseu, depois sobre os saduceus, às vezes pode parecer que dá assim, um nó na cabeça para identificar essas diferenças e semelhanças. Então esse vídeo foi tipo um resumão dos dois vídeos. Então se você não assistiu os dois vídeos, não perca essa oportunidade de se aprofundar um pouco mais sobre o tema. E se você assistiu, continue, porque sempre tem um detalhezinho ou outro que você deve ter deixado passado batido. Então, os fariseus vai estar aqui desse lado e os saduceus aqui deste lado. Os fariseus, eles são considerados separados. Até o próprio nome significa isso. E eles são separados dos gentios, daqueles que são diferentes deles, de judeus não religiosos, inclusive do helenismo. Eles se separaram dessa cultura grega que o helenismo representa. Então tudo aquilo que pertencia à cultura grega, que queria inserir no pensamento, na ideologia, eles se separaram. Assim como assim nós tentamos nos separar de tudo aquilo que é uma concepção que foge das palavras de Deus nos dias de hoje. Era exatamente assim que os fariseus se comportavam. Enquanto isso, os saduceus, eles foram sucessores dos judeus helenistas. Então eles vêm de uma linhagem sacerdotal, de uma linhagem da tribo de Levi, mas que se corrompeu com essa mistura helenística, grega, de pensamento, de cultura e assim de postura, digamos assim. Os fariseus, eles andavam no meio do povo. Não assim que eles fossem queridinhos e comessem na mesa com qualquer um, não. Eles não se misturavam no demais, mas eles eram admirados. O povo tinha um respeito, uma estima por esses fariseus. Enquanto os saduceus, eles eram conservadores. Então, assim, você não vê ele andando assim na rua, no meio das pessoas. Era assim um grupo bem fechado mesmo, assim, elite da elite, assim, muito elite. Os fariseus, eles estudavam a palavra de Deus. Não apenas a Torá, mas todos os livros proféticos. E eles se dedicavam a ter uma vida assim de buscar a palavra de Deus assim inteiramente. Já os saduceus só acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então era só Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os livros de profetas, eles passavam batido. Os fariseus tinham uma cultura de lei oral, onde fora aquilo que está escrito na palavra de Deus, eram ensinamentos que eram passados de pais para filhos durante muitas e muitas descendências. E eles passavam também a acreditar e a se comportar de acordo com essas tradições orais. Já os saduceus, eles confiavam na lógica humana, na praticidade. Era assim um pensamento assim muito grego, enraizado dentro deles. Enquanto os fariseus, eles regulamentavam a lei e eles criam assim certas regras e deixavam a lei muito endurecida para o povo de Deus. Então eles colocavam assim pequenos detalhes como a vida deles deveriam ser e não ser, esquecendo toda a visão de graça, de fé em Deus, mas como se eles fossem salvos apenas mediante o cumprimento de todas aquelas regras. Os
saduceus, eles tinham um pensamento de tudo vale pelo poder. Ele tinha uma relação política com o Estado. No caso, na época de Jesus Cristo, se referiam aos romanos, mas também foi ao grego. Eles tinham uma aliança política muito grande inserida dentro de sua sociedade. E essa aliança política dava a eles certos privilégios, como eles tinham um exército para eles ajudavam na cobrança de impostos, eles eram os representantes judaicos das relações internacionais, eles andavam diretamente com os líderes políticos em troca de favores, porque tudo podia pelo poder, ou seja, não mediam esforços e nem tinham caráter a ponto de dizerem não para aquilo que não é negociável na palavra de Deus. Tudo podia fazer e tudo era válido para eles. Os fariseus, eles cuidavam das sinagogas. As sinagogas é como se fosse, várias igrejas pequenas, né? Tinha a igreja principal, que era o templo, e eles cuidavam, assim, das igrejas pequenas, das sinagogas. Então, eles que faziam os estudos da Torá, os estudos dos profetas entre as sinagogas, essa administração e organização ficavam com os fariseus. Já os saduceus, eles administravam diretamente o templo. Eles tinham uma relação política que até mesmo o sumo sacerdote era eleito pelos governantes. No caso, por exemplo, da época de Jesus, os romanos, mas antes dos romanos, os gregos, eram eles que escolhiam os sumos sacerdotes. Então você não via mais aquela pureza levítica. Você viu que é aquela indicação política pelo cargo. Os fariseus, eles criam em anjos, em demônios, eles criam na ressurreição dos mortos e na vida eterna, assim como eu e você. Nós também acreditamos nisso. Isso era algo que eles acreditavam, ou seja, eles acreditavam no mundo espiritual. Já os saduceus, eles não criam em nada disso, não criam nem em anjos, nem em demônios, nem em vida após a morte, nem em ressurreição dos mortos. Então, para eles, o importante era o tempo agora, porque não existia nada depois disso, nada além disso. Então, eles se preocupavam muito no que eles estão fazendo agora, o que eles querem agora, o poder deles agora, porque depois tudo isso ia passar. Os dois eram membros do Sinédrio, que era um conselho judaico das pessoas mais importantes, onde a grande maioria eram dos saduceus, mas tinham fariseus também que estavam aí nesse conselho, no Sinédrio, nesse grupo do Sinédrio, onde decidiam todos os conflitos, tudo aquilo que competia à comunidade judaica. Aqui os fariseus, eles são considerados na palavra de Deus como os hipócritas, que eles viviam de uma maneira, queriam que os outros vivessem de outra. Até o próprio Jesus fala, façam tudo aquilo que eles estão dizendo, né? Aprendam com eles, mas não os seus exemplos. Então eles burocratizaram tanto a palavra de Deus e eles se achavam que eles eram tão melhores que os outros, que as outras pessoas, tão santos, tão separados, tão purificados, que eles agiam de uma maneira hipócrita. Eles colocaram uma máscara em sua frente para fingir que eles eram aquilo que eles não eram. Enquanto os saduceus são conhecidos por serem corruptos, porque o dinheiro comprava tudo para eles. Comprava o posto, o poder, eles eram comprados, eles tinham uma ligação de corrupção com a política muito grande. E algo que eles tinham em comum eram que os dois, mesmo com toda essa diferença e umas briguinhas lá que eles tinham, assim, ideológicas e de comportamentos e tudo mais, os dois se juntaram para destruir Jesus Cristo. Então, mesmo eles sendo diferentes suas concepções, para destruir Jesus Cristo, os dois se juntaram e eles realmente conseguiram matar Jesus Cristo. Mas eles não destruíram o plano da salvação, porque ao terceiro dia, o nosso Messias, ele ressuscitou. Jesus Cristo hoje, ele está vivo. E era muito importante destruir Jesus para os dois, porque para os fariseus, Jesus, ele ia contra tudo aquilo que eles pregavam. Então, eles pregavam algo, porque eles regulamentaram muitas leis da palavra de Deus, eles enrijeceram, e Jesus Cristo mostrou que a palavra de Deus, ela é simples, ela é verdadeira, ela é perdoadora, ela é humilde. Então isso, se eles, os fariseus, eles aceitassem a Cristo, eles iam renunciar a tudo aquilo que eles acreditaram, enquanto os saduceus, eles estavam com seus poderes em risco, porque Jesus assim denunciava eles na cara dura e falava tudo que eles estavam fazendo, denunciava para todo o povo toda essa sujeira que os saduceus eles estavam cometendo e quanto assim todas as ações deles estavam com base de muita corrupção e sujeira. E agora colocando esses dois agrupamentos da sociedade judaica para os dias de hoje, os fariseus
foi uma comunidade que prevalece até o dia de hoje. Então, os judeus de hoje, principalmente os religiosos, eles vêm da linhagem dos fariseus. Eles se mantiveram. Essa questão deles serem separados, eles conseguiram preservar a sua fé. Enquanto os saduceus, depois da queda de Jerusalém nos anos 70, eles se dispersaram. Aquilo realmente não perdurou. Tanto que quando a gente consegue ver tudo isso daqui que fala dos saduceus, a gente não consegue tirar nada de bom. É tudo muito sujo, muito corrompido, assim, muito... Nossa, sem palavras. Já os fariseus, a gente consegue tirar algumas coisas deles, como a questão do esforço e dedicação em estudar a palavra de Deus, sobre estarem separados do mundo, daquela cultura do mundo, sobre as crenças que eles tinham em anjos, demônios e no mundo espiritual. Então, dos fariseus a gente consegue tirar alguma coisa boa. Então, nada mais assim do que Deus ter preservado os judeus através dos fariseus. A passagem que eu separei hoje para finalizar esse estudo entre os fariseus e os saduceus está em João, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 14, e fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, ao que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Os fariseus e os saduceus eram pertencentes ao povo de Deus, mas eles rejeitaram Jesus Cristo. Agora, eu e você, que não temos nada a ver com a linhagem de Abraão, nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um peso muito forte. Fala assim, eu sou filho de Deus. Isso é muito forte, a gente ser filho do próprio Deus. E quando a gente crê em Jesus Cristo, coloca Ele no nosso coração e a gente fala, vou viver uma vida conforme Jesus Cristo me ensinou. Não vou agir por leis, nem por regras, nem por corrupção, por poder, por ganância. Mas eu vou viver a palavra de Deus na essência, a gente se torna filho de Deus. E essa é a mensagem de hoje, então um grande beijo